Nós temos falado aqui sobre esse embate entre a dieta cetogênica vegetariana e a dieta cetogênica baseado no consumo de gorduras animais, né? Isso voltou aí com força nos últimos tempos, mas tem um dado bastante interessante que se deu durante a Segunda Guerra Mundial. É justamente dentro dessa abordagem que a gente vai falar nesse momento aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem muito bem que o exército nazista ele começou a invadir uma série de países. E dentre um dos países que ele invadiu foi a Noruega. E a Noruega, ela tinha um bom rebanho bovino, caprino e consumia uma quantidade bastante expressiva, obviamente, dessa proteína, leite e tudo mais, derivados de leite e tudo mais de origem animal. Nesse período, o que se observou desde do ano de 1907, eu estou vendo aqui um gráfico construído justamente sobre a questão da mortalidade em função da ocorrência de doenças coronarianas, foi que à medida que aumentava na Noruega o consumo desses produtos, dessas proteínas, dessas gorduras animais, de leite e de queijo e tudo mais, a quantidade de morte foi sempre crescendo. Em 1940, então, veio a invasão dos nazistas. Os nazistas invadiram a Noruega, primeiro com a intenção óbvia de ter posse de petróleo e especialmente de fontes minerais, uma delas o ferro que eles necessitavam tanto para a produção de aço. Mas nesse momento, evidentemente, eles invadiram o país e o que eles fizeram, óbvio, eu vou pegar tudo que tiver aqui de comida e para alimentar a nossa tropa, a minha tropa. E foi isso que eles fizeram. Então eles sequestraram, eles pegaram todo esse rebanho e evidentemente usaram isso. Então a população em si ficou privada desse consumo de proteína, gorduras, de leite e de manteiga e tudo mais, tá? E o resultado dessa história, e aí reforçando, aí dando força a essa discussão entre dieta cetogênica vegetariana e dieta cetogênica animal, foi que houve uma expressiva queda no número de mortes, no número de pessoas mortas em função de doenças coronarianas. Em 1927, nós, evidentemente, obviamente, 13 anos antes da invasão, o número de mortes por 100 mil habitantes, por 10 mil habitantes, eram de 24 pessoas na Noruega, em função desse consumo de proteínas, carnes, gorduras animais. Esse número veio subindo, passou para 26 em 1930, e em 1935 era 30 e finalmente em 1940 era em torno de 31. Tá? E aí foi quando houve então a invasão. E aí ficaram sem suprimento. Evidentemente tiveram que se virar. Então o consumo agora passou a ser todo vegetariano, como eu faço hoje em dia. Até mostrei um vídeo no qual a minha experiência consumindo gorduras, proteínas, animais foi péssimo. Não foi bom. E o que voltou ao normal foi consumir então tudo vegetal. E isso é exatamente o que vocês estão vendo na tela. Quando isso invadiu em 1940, então, as pessoas que morriam por ano com associação com relação às questões das doenças coronarianas advindo então dessa dieta de origem animal, estava na faixa de 31. E aí caiu. Em 1935 voltou a níveis da ordem de 24, nem chegou nem a 25, tá? Em 1944 já estava aí na faixa de 24 e pouco. Ou seja, uma redução extremamente expressiva, praticamente voltou aos mesmos patamares que era de 1927, que também era de 24. Foi quando então, com o consumo cada vez maior das gorduras, das proteínas animais e de tudo mais, as doenças coronarianas começaram a subir. Quando os nazistas foram derrotados e voltaram para o seu país, evidentemente destroçados,
novamente se introduziu o rebanho animal. E aí as pessoas novamente voltaram a comer carne, novamente voltaram a beber leite, novamente voltaram a comer queijo. E o que aconteceu com o número de mortes? Novamente subiu. Então, em 1947, mais ou menos, a gente já estava, é onde meu gráfico termina aqui, a gente já estava em 28 mortes por 10 mil habitantes. Isso é um dado histórico, isso é um dado real, isso não é inventado, não é ninguém defendendo isso, não sou eu defendendo. Tá? É simplesmente o resultado tabulado de morte dos centros de pesquisa de um país como a Noruega, que é um país desenvolvido e confiável. Então, com isso, vocês notam o impacto que é o consumo de proteína, o consumo de gordura, o consumo de leite, o consumo de queijo. Queijo tem caseína, é potencialmente cancerígeno, é um indutor de câncer, tá? Na saúde de todos nós e, nesse caso, especialmente nas doenças coronarianas.